Olá, vamos dar continuidade ao assunto de agricultura de precisão e hoje a gente vai falar sobre mapeamentos diversos. A gente já falou um pouco em outra oportunidade sobre mapeamento de fertilidade do solo, mas eu quero fazer esse vídeo principalmente para destacar melhor alguns aspectos que devem ser considerados ou que eu sugiro que sejam considerados na prática para mapeamentos de outras coisas no campo. Por exemplo, índices fenológicos. O que é índices fenológicos? Por exemplo, a altura da planta. A gente vai detalhar mais isso a seguir. Mapeamento de plantas daninhas, mapeamento de pragas e doenças, compactação, condutividade elétrica do solo. Então a gente vai abordar de uma maneira breve todos esses tipos de mapeamentos e o que eu sugiro a considerar no campo e na prática para tanto para pesquisa quanto para o uso de um profissional de consultoria para fazer esses mapeamentos diversos, porque às vezes a gente acaba cometendo um erro no mapeamento no campo por falta de conhecimento e aí aquele mapa acaba não representando adequadamente a realidade, não é? Então, o mapa ele não tem só problema de interpretação, ele pode ter um problema de amostragem. Então, a gente precisa ter algum embasamento de como fazer esses mapas todos no campo para não ter problema depois. O mapa de fertilidade do solo eu já comentei alguma coisa anteriormente sobre como fazer, as metodologias de amostragem, então eu vou passar com mais superficialidade agora. Se você tiver interesse maior, volte no vídeo que fala sobre mapeamento prático de campo e onde eu falo sobre programinhas de fazer amostragem de campo. Lá eu detalho mais o processo de mapeamento de fertilidade do solo. Aqui a gente vai tratar de uma maneira um pouco mais superficial, porque já foi tratado com maior ênfase anteriormente. Por exemplo, o mapeamento de fertilidade do solo ele é bastante usado hoje para fazer aplicações de insumos. E, aliás, isso é o que é mais usado na agricultura de precisão hoje. Mapeamento de alguma coisa do solo, de fertilidade do solo principalmente, né? E para fazer aplicação em taxas variadas de calcário e, quando possível, fósforo e potássio. Mas eu poderia fazer o mapeamento de aplicação de... eu quero fazer VRT, ou seja, doses variadas de nitrogênio, como está no exemplo aqui que eu estou apontando. Quero fazer doses variadas de nitrogênio. Bem, veja, o nitrogênio ele não é analisado no laboratório de fertilidade do solo. O que é analisado lá é matéria orgânica. É matéria orgânica. Aí eu te pergunto, veja, você vai querer investir para fazer uma aplicação em doses diferenciadas de nitrogênio baseado na matéria orgânica? Será que esse é o caminho mais adequado? Pelo seguinte, a matéria orgânica ela é extremamente variável no solo de ano para ano. A matéria orgânica é usada como alimento de micro-organismos de solo. A matéria orgânica ela é mineralizada com grande intensidade, principalmente em regiões de clima mais quente. Então, será que para fazer... eu quero fazer VRT, eu quero fazer doses diferenciadas, doses variáveis de nitrogênio. Bom, então não faça por base de matéria orgânica. Né? Faça por base na exportação. Mas da onde que eu vou tirar a exportação? Do mapa de produtividade do ciclo anterior. Faça com base em zona de manejo. Zonas que possuem a mesma situação de aplicação para quando a gente quer fazer aplicação de insumos com a mesma dosagem de diferentes regiões do campo. Por exemplo, zona de manejo construído baseado em histórico de mapa de produtividade. Então, eu creio, ao meu ver, que o mapa de matéria orgânica não é muito adequado, porque ele é variável para se você fazer aplicação de doses variáveis de nitrogênio. Use exportação, tá certo? Do calcário.
Eu apresento aqui, inclusive, de um autor. Antigamente a gente fazia para o talhão inteiro. Hoje a gente, na aplicação em doses variáveis, a gente pode fazer calcário com base em mapas construídos baseados em mapa de fertilidade. Mas veja, na construção desse mapa de fertilidade, desse mapa de prescrição, esse mapa de prescrição, tome cuidado. Volte e veja o vídeo anterior, onde eu falo sobre elaboração de mapas de prescrição. E aí você vai entender, em função do tempo de resposta do equipamento, cuidado com mapas de um monte de classes. Eu recomendo você começar usando 3 classes só. Né? É mais fácil recomendar. E cuidado quando você faz a interpolação. Olha, veja, embora você está vendo aqui essas classes bem estipuladas, de 700 a 1000, 1000 e 1400, veja que cada uma dessas classes, elas estão usando uma variação do mínimo ao máximo dentro daquela classe. Quer dizer que a hora que o equipamento, o trator, passar aqui, ele não está lendo 700 ou 1000, ele está lendo cada uma das doses entre 700 e 1000. Quer dizer que o equipamento de aplicação não vai acertar uma dose nunca, ele vai ficar constantemente mudando a dose. E isso é um erro. Isso ainda mais aliado com o tempo de resposta do equipamento. Então o que você deve fazer? Você não deve usar classes com variação, você deve usar as classes parametrizadas com uma dose só. Para que a hora que o equipamento entre em cada uma dessas manchas, ele entende que ali dentro daquela mancha inteira ele vai usar uma dose só. E não fique variando conforme é o caminhamento, o percurso desse equipamento no campo, variando constantemente a dose. Tá certo? Porque senão, se ele variar constantemente a dose, ele não vai acertar corretamente nunca em lugar nenhum. Então cuidado com esse tipo de mapa interpolado que sai dos softwares, dos SIGs, e aí você pega ele e já embute direto na máquina. Ele precisa ter um tratamento anterior. Você precisa reclassificar, esse é o termo correto em SIG, reclass. Você precisa reclassificar essa variação de cada classe para uma dose só. De novo, como é que faz isso? Veja o vídeo anterior. Outro ponto. Você está fazendo 4, 5 classes de mapa de fertilidade? É ruim. Comece com 3. Depois aumente com mais classes conforme você vai tomando mais domínio na situação e da técnica. Assim você consegue depois ajustar melhor as doses com base na sua experiência prévia. Mas comece com 3. E aí eu te sugiro, veja, esse aqui não é o mapa de prescrição, tá? Esse é o mapa de potássio, por isso tem classe. Não é? Então, aqui, baseado nesse mapa de potássio que possui uma classe desde 0,5 a 0,9, eu vou elaborar o mapa de prescrição com uma dose só para cada uma das classes. Mas, vê de novo, esse aqui não é o mapa de prescrição, é o mapa de potássio. Então, eu gostaria de chamar a atenção e gostaria de sugerir, não é? Veja, a fertilidade do solo é estudada há décadas, né? E nós temos recomendações de referência em relação às faixas de fertilidade, se está boa, se está adequada, se está ruim. Ou seja, se está um teor do elemento muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Não é essa geralmente a classificação? Principalmente se for das tabelinhas do IAC. Então você está usando o boletim 100 para fazer a recomendação, porque você mora no estado de São Paulo e você é consultor no estado de São Paulo, provavelmente você aprendeu na escola, no estado de São Paulo, fazer recomendação de fertilidade, recomendação de adubação, baseado nas tabelas do boletim 100. Se você mora no Cerrado, como aqui na região dos Chapadões, aqui é muito difícil usar boletim 100. Aqui a gente usa as tabelas de recomendação baseadas, mais adequadas para solos do Cerrado. Né? São outras tabelas. Não importa qual é a sua fonte de consulta para você fazer
a sua recomendação de adubação. O que eu quero deixar claro é que você siga, veja, que você siga uma classe, se você siga as classes de recomendação dessa tabelinha, porque aí fica mais fácil de recomendar. Veja que aqui o que eu fiz? Eu deixei o programa, esse mapa é meu, então eu fiz um programa, eu classifiquei aqui em 5 classes e deixei o próprio programa de SIG fazer a sua classificação das classes baseada no desvio dessa distribuição normal que ocorria ali dessas faixas de variação no campo. Não importa muito o tecniquez. Mas veja o que eu fiz na frente. Para cada uma das classes, então, essa é uma maneira, ao meu ver, mais adequada para você, consultor, apresentar isso para o produtor. Veja, eu tenho aqui as distribuições de faixas. Então, coloque e escreva na frente de cada uma das classes se essa é uma classe com teor muito baixo, baixo, médio, entendeu? E se você for fazer uma recomendação de prescrição depois, até é melhor você dividir essas classes com as próprias faixas de classificação do boletim de recomendação que você está usando. Seja de uma fundação de pesquisa, seja de Embrapa do Cerrado, seja do IAC, seja do Sul, tá certo? Então eu te sugiro colocar para fazer uma interpretação mais adequada, não somente jogar os números, mas colocar na frente o significado daquela classe dentro do padrão de variação de fertilidade. Tá certo? E a geoestatística, para fazer mapa de prescrição e de fertilidade, precisa realmente de geoestatística? Veja, a questão da geoestatística vai te ajudar principalmente a adequar uma distância amostral, ou seja, um alcance do semivariograma, para te ajudar a escolher uma grade amostral mais adequada para depois fazer esse processo de interpolação por crigagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ao meu ver, veja, vários e vários pesquisadores da área de geoestatística no Brasil discordam do que eu vou falar agora. Mas, ao meu ver, o processo de determinação do tamanho da grade, ele depende do nível de detalhamento que você quer para aquela variável, para aquele insumo ou para aquele elemento que está sendo medido o teor no solo. Vou dar um exemplo por essa tabela aqui de 1985, hein? Veja. Aqui nós queremos, por exemplo, fazer o mapeamento do pH. Então qual que é a grade, o tamanho da grade para o pH? Essa é a pergunta que todo técnico que está envolvido com o mapeamento de fertilidade do solo pensa, né? Qual que é a grade que eu devo usar? Bom, a resposta que eu tenho é depende. Bom, depende de quê? Da crigagem, do semivariograma, da geoestatística? Não. Depende do nível de detalhamento que você quer desse mapa. Se você quer um mapa com um detalhamento menor, por exemplo, com um super detalhamento, veja, se eu quiser fazer uma grade amostral aqui com meio metro, isso é impossível na prática, não é? Isso é só academia. Mas veja, eu quero fazer um mapeamento de pH com grade de meio metro. Ele está errado em relação ao de outro de 20 metros? Não. Nenhum nem outro está certo ou está errado. O que muda de um para o outro é o detalhamento da variabilidade espacial. Obviamente, com uma grade menor, o detalhamento vai ser muito maior do que com uma grade de 20 metros. Mas veja, mesmo com 0,5 ou com 20, eu consigo fazer geoestatística, porque a geoestatística depende muito mais do número de amostras e também do espalhamento dessa distância amostral, ou seja, que eu tenha variação da distância amostral dentro da minha grade amostral, do que propriamente do tamanho da grade. Assim é a mesma coisa para o alumínio. Veja que o pH foi feito com meio, com 20 e com 1000 metros. Eu consegui, veja que eu não, né? Esse autor conseguiu determinar o alcance do semivariograma dele para fazer crigagem com 1000 metros também.
né? O que ocorre hoje, na prática, no mapeamento de fertilidade? Ocorre na prática que o consultor ele tende a fazer uma grade hoje entre 3, 2 a 5 hectares de célula. Isso está errado? Não, está errado em relação a uma grade de 50 por 50 metros? Não, não está errado. O que muda é o detalhamento. E é óbvio que o detalhamento precisa ser um pouco maior em situações onde eu mudo esses fatores com maior variabilidade. Por exemplo, quero dizer, vou fazer um mapeamento de CTC e saturação por bases para fazer calcário. Se eu tenho um talhão no sul do Paraná, vai ser uma condição de declividade muito maior do que em Chapadão do Céu, Goiás. Então, na situação de Chapadão do Céu, Goiás, onde eu tenho um terreno muito mais plano, eu consigo aumentar mais a minha grade amostral. Então, nessa situação, eu indico que mesmo para você fazer no comercial como consultoria, você diminua o tamanho amostral de acordo com a inclinação do terreno. Para quanto? Muitas vezes, se tiver uma declividade muito elevada, como o sul do Paraná, faça com 2 hectares máximo. Agora, do ponto de vista acadêmico, se você for fazer do ponto de vista acadêmico, eu quero fazer um mapa de fertilidade. Muito bem, acadêmico. Você não pode ir lá e tacar o grid logo e tacar ali pau direto. Você precisa fazer um transecto. Não sabe o que é isso? Digita no Google, geoestatística, transecto. Para fazer um estudo prévio, para determinar o alcance do semivarograma previamente, para depois, numa segunda etapa, ir lá com um grid adequado, baseado no alcance determinado pela geoestatística, e fazer a crigagem e fazer o mapeamento que vai levar a uma crigagem bem feita, uma crigagem elaborada. Tá bem? Só que esse é um processo trabalhoso, mas muito bem, também é um trabalho acadêmico que você está fazendo. Então, o processo de mapeamento na academia começa com transecto. Ah, eu não sei. Então faça uma boa revisão bibliográfica. Veja aqui o que eu quero dizer com essa questão aqui da variabilidade do pH, quando uma grade maior ou uma grade menor. Veja esse exemplo, olha só, tem argila desse autor, 208 pontos amostrais e 105 pontos amostrais. A metade praticamente, né? O que muda daqui para cá? O que muda? Muda o detalhamento da variabilidade. Ah, mas a manchinha não está, nesse caso aqui, com menor quantidade de pontos amostrais. A manchinha não está exatamente igual a outra. Óbvio que não, porque aqui foi, no lado esquerdo foi feito com muito mais detalhamento. Tá vendo como que agora eu provo para você que a diferença entre um mapa e outra é o nível de detalhamento. Tá bem? Bom, é possível também estudar, se você for levar para esse lado da geoestatística, você for estudar a variabilidade dos semivarogramas, porque ainda no processo de geoestatística é uma matéria inteira. Geoestatística demora horas e horas de treinamento. E não vai ser num vídeo de 5 minutos que a gente consegue abordar a geoestatística, tá bem? Seria uma desconsideração minha junto aos pesquisadores da área de pesquisa nesse ramo, uma desconsideração muito grande se eu resumisse aqui a geoestatística em 5 minutos, porque é um conjunto, é um arcabouço de conhecimento para uma matéria inteira. Mas eu só quero deixar claro aqui, então, faça um curso de geoestatística, faça uma matéria de geoestatística, leia sobre geoestatística, use programa adequado para geoestatística, tá bem? Ah, mas eu não quero fazer nada. Então faça a interpolação pelo inverso da distância ao quadrado. E não faça a crigagem. Tá bem? Mas veja que se você for lançar mão da ferramenta geoestatística, você pode chegar até ao nível de detalhamento de determinar a variância da crigagem. É esse o que esse mapa da direita mostra. Foi feito com o programa GeoMS e esse programa ele determina aqui, ó,
aonde que o mapa interpolado, tem maior ou menor probabilidade de erro. E aqui eu quero te chamar a atenção para você que está fazendo mapa de fertilidade do solo, para você evitar as regiões de bordadura. Né? Então, se você tem um mapa de fertilidade de CTC do ano passado ou de 3 anos atrás, evite as bordas de transição. Por quê? Porque é na borda de transição que existe incerteza. Olha aqui essas regiões em vermelho. Tá vendo essa região em vermelho aqui? Ó? É uma região de imprecisão da interpolação. Ok? E essa região de imprecisão da interpolação, ela coincide com a região de transição das zonas. Tá vendo como eu estou mostrando aqui no mapa da esquerda? Então, onde no centro da mancha existe mais certeza, ou seja, a variabilidade da interpolação é menor. Ok? Então, por esse motivo, sempre que você tiver um ponto amostral na região de incerteza, na região de transição, ora, pegue esse ponto e mande ele para um lado ou para o outro, tá bem? Tire da região de incerteza. Né? Isso é muito comum também quando você tem um mapa de zonas de manejo. E aí tem as zonas de manejo, fez a grade, taca ali pau na grade, e aí tem lá os pontos amostrais na região de transição. Tire da região de transição. Tá bom? Em função da incerteza da interpolação nas regiões de transição dos mapas. Tá bem? Então, isso aqui é uma área da geoestatística que você pode ter um maior conhecimento se você procurar a respeito aí na literatura e fazer uma boa revisão bibliográfica sobre. Uma outra indicação que eu te recomendo vai fazer um mapa de mapeamento pontual, coloque 10% a mais. Ajude o programa de interpolação a fazer a interpolação para você. Mesmo que for o inverso da distância. Tá bem? Mesmo pelo inverso da distância. Aumente 10 pontos. Aumente 10% dos pontos. Aqui nós temos um grid de pontos amostrais para fazer um mapeamento de fertilidade. E veja que eu coloquei um ponto a mais aqui. Eu coloquei um ponto a mais aqui. Eu coloquei um outro ponto a mais em algum lugar. Enfim, eu aumente 10% dos pontos amostrais. Para que isso? Para que você aumente a quantidade de pontos que tem na curta escala. E esses pontos da curta escala vão te auxiliar para fazer, por exemplo, se você for fazer geoestatística e interpolar por krigagem, vão te ajustar, modelar, ajustar o semivariograma, o modelo do semivariograma em cima do semivariograma experimental, mais adequadamente na curta escala. Sabe aquela dificuldade que você tem em ajustar um modelo do semivariograma em função da alta variabilidade que tem no início da distância amostral? Então, naquele início da distância amostral, quando você tem muita variabilidade, é porque você não conseguiu medir adequadamente aquela variabilidade. Então, coloque mais 10% de pontos amostrais na curta escala, para que você consiga mapear melhor essa variabilidade nessa distância amostral menor do que a distância amostral que você estabeleceu no campo. E outra, tire aqui, ó, tá vendo esse ponto onde ele está apontado aqui, ó? Ele era para ser aqui, ó. Eu mudei ele para cá. Por quê? Para tirar o ponto amostral das regiões de bordadura, que você não quer mostrar bordadura. Quer fazer mapa, diversos mapas colecionados ao solo, não é? Que não é só fertilidade, é textura, é umidade, não é? Então veja que você pode usar uma grade maior ou uma grade menor. Qual que é a diferença entre? Vai ser o detalhamento do mapa que você vai ter, tá certo? E isso está ligado também à variabilidade daquilo que você está medindo. Veja, eu quero dizer, olha, quando você vai fazer um mapa de produtividade, a produtividade é um reflexo fenológico da cultura. Varia muito de ponto para ponto. Não queira fazer uma grade no mapeamento de produtividade com 100 metros. Vai ser uma porcaria de mapa. Então, muito provavelmente, uma grade de produtividade você vai precisar fazer com alguma coisa entre 10 e 20 metros. Infelizmente. Agora, umidade.
A umidade ela está estritamente ligada com a argila. Estritamente ligada com o teor de argila no solo. Não é? Então, o teor de argila ele varia pouco. O teor de fósforo pode variar menos do que o teor de enxofre, por exemplo. Né? Ou o teor de cálcio. Ou o teor de potássio, mais variável ainda. Então veja que como que você está fazendo um mapeamento geral de fertilidade, porque você vai lá e tira uma amostra de solo e essa análise vai ser feita, por exemplo, uma análise completa para todos os nutrientes. Então qual vai ser o tamanho de grade que você vai fazer, principalmente do ponto de vista de um mapeamento para academia, para ciência? Você vai fazer uma grade amostral menor para aquele atributo que você tem interesse para fazer o mapeamento. Por exemplo, eu quero fazer uma análise completa de mapa de fertilidade, mas aí eu tenho um grande interesse no potássio. Então, muito provavelmente, a sua escala de grade amostral tem que ser menor, porque se fosse de argila, poderia ser maior. Por que a argila poderia ser maior? Porque a variabilidade da argila ela é menor, ou seja, a transição da região de argila ela ocorre com menor intensidade do que se fosse um mapa de potássio. Tá bem? E não se esqueça, sempre que fazer um mapeamento de solos, seja de textura, seja de umidade, seja de fertilidade, faça sob amostras. Faça sobre amostras, tá bem? E mais detalhes sobre isso, veja o vídeo anterior, onde eu falo sobre metodologias práticas de campo para amostragem. Quanto maior o número de amostras, fica melhor o seu mapa final. Então, quando você tem uma tendência de fazer por zona de manejo, retire os seus pontos amostrais das regiões de transição das zonas de manejo, como eu estou ilustrando agora, tá bem? Mas para isso você precisa de algum indicador de variabilidade e de um planejamento prévio. Então, para isso, para construir zona de manejo, eu sugiro você colocar no Google aí, estude MZA, programa MZA. Esse programa é Management Zone Analyst. É um programa argentino para você determinar zonas de manejo. Os pesquisadores da Argentina eles estão muito acostumados a fazer zona de manejo baseado em mapa de produtividade, tá bem? Então, para isso, você precisa estabelecer um indicador de variabilidade para fazer zona de manejo. Qual o indicador? Ora, se eu quero fazer uma zona de manejo baseado em produtividade das culturas, eu vou estabelecer zonas de manejo baseadas no planejamento prévio de produtividade da soja, do milho, do algodão. Né? E é interessante entender também, só para dar um indicativo aqui, construir zonas de manejo com planta C4 é mais fácil, tá? Ou seja, construir zona de manejo com mapa prévio de milho fica muito melhor do que você querer construir essa zona de manejo por mapa de produtividade prévio de soja. Por quê? Porque a produtividade da soja ela tem uma grande variabilidade além dos que os fatores de fertilidade do solo. Já a fertilidade do solo contribui muito para a produtividade do milho de planta C4. Então, estabelecer zona de manejo com mapas de produtividade de milho é melhor do que usar algum indicativo de soja, tá bem? Mas não é só, você precisa estabelecer zonas de manejo, são aquelas zonas que vão ser consistentes ano após ano. Então, qual que é um indicativo bom para embutir no programa para estabelecer a zona de manejo? Eu gosto da textura. Por quê? Porque a textura não muda. Você vai morrer, vai vir o seu filho, o seu neto, e, enfim, a textura vai ser aquela mesma, tá bem? Não vai mudar a textura. Então, a textura é permanente. Então eu vou estabelecer uma zona de manejo baseado só na textura. É possível? Não é adequado. Por quê? Porque só a textura não explica a produtividade. Se só a textura explicasse a produtividade, por quê? Porque você quer produtividade, você quer estabelecer uma zona de manejo que expressa regiões de maior ou menor reflexo de produtividade, maior ou menor produtividade. Zonas de alta produtividade, zonas de baixa produtividade. Não é? Então se fosse só o mapa de textura que expressasse mais ou menos produtividade, estava fácil, mas não é.
Além da textura, por exemplo, tem a questão da fertilidade. A textura também influencia na compactação. A textura influencia na drenagem. A textura influencia em pragas de solo. A textura influencia na camada de matéria orgânica, que fica mais ou menos. Então a textura influencia muita coisa. Eu gosto então de dar, para criar a zona de manejo, inserir o mapa de textura junto. Mas não é só mapa de textura. E eu te recomendo a usar para fazer a zona de manejo os mapas de produtividade. Por quê? Porque os mapas de produtividade são o reflexo claro, a radiografia de tudo que aconteceu naquela safra daquela cultura. Tudo que aconteceu de bom e de ruim é expresso na produtividade da cultura. E a melhor radiografia que tem é o mapa de produtividade. E aí, se você juntar os mapas de produtividade com o mapa de textura, você pode criar uma zona de manejo. Mais a respeito, procura esse programa aqui no Google, baixa o manual dele, é muito fácil fazer a zona de manejo, tá bem? É muito fácil. Tá? O programa em si é só um programinha que você vai apertar Enter e vai sair. Só que não se esqueça do que eu vou falar agora. O programa é um programa que vai fazer. Agora, se você coloca lixo no programa, sai lixo de resultado. Então, o que eu estou falando agora nesses últimos 5 minutos é muito mais importante do que dar play no programa. Qual é o tipo de mapa que você vai usar para fazer zonas de manejo? É mapa de produtividade e textura. Tá? Ah, mas eu tenho um problema sério lá com praga de solo. Ah, eu tenho um sério problema de plantas daninhas resistentes. Ah, eu tenho um sério problema de drenagem, porque é uma área perto de várzea. Então veja, nesse caso a coisa muda. Porque aí, o que vai impactar mais na produtividade? É aquela condição que está estabelecendo um limite, ou está estabelecendo um critério que está afetando demais a produtividade, como por exemplo, a drenagem em um talhão perto de uma várzea. Então, nesse caso, é muito mais importante você mapear, ao invés da textura, para estabelecer essa zona de manejo, um mapa desse critério restritivo de produtividade, seja praga, seja, enfim, do que for. Entende? Então, esse é o conhecimento. Não existe... estabelecer zona de manejo hoje na agricultura de precisão é o estado da arte da agricultura de precisão. Então, não existe um manual, ok? Mas tem muita gente usando e... Para você começar a fazer isso, comece pelo mapa de produtividade. É o indicativo que eu te dou. Bom, então a interpolação se você não fizer a geoestatística, use o inverso da distância. Tá bom? Use o inverso da distância. Porque se você não fizer a geoestatística adequadamente, o inverso da distância vai ser melhor. Veja, eu já estabeleci alguns indicativos para você em aulas, em momentos anteriores, e eu vou repetir agora. Como é que você vê que o mapa está bem ou mal interpolado? Esse mapa aqui está uma cagada só. Esse mapa aqui está uma cagada só. Tá bem? Por quê? Porque eu tenho bull eyes. Tá vendo aqui, ó? Bull eyes. Bull eyes. Olhos de boi. São regiões concêntricas, onde eu tenho o teor elevado, ou muito baixo, ou muito alto, pontualmente. E a distância, essa distância, tá vendo que o que acontece com a geoestatística mal feita? A geoestatística mal feita significa que o semivariograma não foi bem modelado e ele está carregando demais na curta escala. Para aqueles que entendem geoestatística, sabem o que eu estou falando agora. Para vocês que não entenderam, faça o inverso da distância. Se você não sabe geoestatística, não faça crigagem. Interpole pelo inverso da distância, tá bem? Bom, agora vamos entrar no mapeamento. Falamos demais de solo, né? Vamos falar de mapear a planta daninha. Mapear a planta agora. Fenologia de planta daninha. Primeiro, de plantas. Primeiro vamos entender o que é fenologia. Fenologia é diferente, é uma somatória do genótipo mais o ambiente. Ou seja, da genética da planta mais a interferência do ambiente. Resulta na fenologia, ou seja, a planta vai expressar. Expressar em quê? Em altura. Vai expressar em quê? Em números de grãos.
vai expressar em quê? Em altura da espiga. Ou seja, essas características fenológicas, elas são derivadas de dois fatores, da genética do material genético e das condições ambientais. Então eu quero dizer o seguinte com isso. Mapear a altura de milho é muito mais fácil do que mapear a altura de algodão. Por quê? Porque a planta de milho é um xerox uma da outra, não é? A planta, você vê um talhão de milho, se variou a altura da planta do milho no talhão, é porque tem algum problema no solo naquela região. Agora o algodão não. O algodão, além dessas características gritantes de manchas de menor altura do algodão, que também ocorrem, muito provavelmente também em fatores do solo, no algodão, se eu tirar uma fotografia na curta escala, ele tem variabilidade ali em 2 metros de distância. Por quê? Porque a planta de algodão ela possui uma variabilidade genética que vão refletir sobre a altura do algodoeiro. E desse blá 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 todo que eu estou falando, que tudo isso é importante? É muito mais fácil você mapear a altura de milho do que mapear a altura de algodão. Na prática é isso. Olha aqui, ó, a variabilidade. Por que nesse mesmo metro quadrado, será que a fertilidade aqui mudou tanto? Será que o problema de compactação, de textura, seja do que for, será que a variabilidade local aqui mudou tanto desse algodão, dessa região aqui de 2 metros de comprimento? Não. O que variou a altura do milho aqui foi a sua genética, que fez ela expressar uma planta maior aqui e uma planta menor aqui. Então, para mapear, quando eu quero mapear, por exemplo, a altura da planta e possuo uma cultura com alta variabilidade genética, como o algodão, eu preciso fazer uma área amostral maior. Então, provavelmente aqui eu preciso medir a altura da planta de 10 plantas em 2 metros. Tá bem? Ou de 5 plantas em 2 metros. Mas não do milho, que eu vou lá e meço de uma só ou duas e tá bom. Entende? Então, quanto maior a variabilidade local da sua cultura, maior vai ter que ser o seu número de amostras para fazer a média, para referenciar aquela média de altura local. Tá bom? Não vai lá e mede uma altura só que vai dar rolo. Não vai expressar adequadamente o que você quer mapear. E aqui eu estou ilustrando claramente o que eu quero dizer em relação à variabilidade genética da cultura interferindo sobre a fenologia. E isso vale para número de vagens, inserção da vagem, né? Número de vagens por planta. Tem uma variabilidade genética enorme. Não é um xerox igual ao do milho, 2 espigas por planta. Né? Quando é 3 espigas por planta no talhão inteiro. Vai variar talvez ali o número de fileiras, mas o número de espigas vai ser 2, vai ser 3. Então, como mapear? Por que mapear algum índice fenológico? Primeiro, por quê, né? Por quê? Planta daninha, eu quero determinar a dose de herbicida. Né? A altura da cana, eu quero determinar a dose de nitrogênio, dose do maturador da cana. O do milho, eu quero a altura do milho, por exemplo, quero mapear, eu quero determinar variar a dose de nitrogênio, né? O enfolhamento do milho. A da soja, eu quero fazer variação de dose de secante lá no final da cultura, para fazer a colheita depois. O do algodão é clássico, tem muita coisa para fazer. É dose do nitrogênio no início, regulador de crescimento em 3 aplicações, pelo menos durante os 25 até os 70, 90 dias, dependendo do material genético. Dose do maturador no final da cultura, para chegar a todas abrir todas as maçãs para eu iniciar a colheita. Dose do desfoliante para eu tirar todas as folhas da planta para facilitar o processo de colheita, principalmente quando eu tenho picker, que eu não quero colhedora picker para não fazer tingimento das fibras do algodão, né? Então eu preciso tirar as folhas do algodão. Quais as principais dificuldades do mapeamento da filologia? De plantas, principalmente doenças e insetos. É a variabilidade temporal, é o esforço amostral enorme. Veja, mapear a fenologia, como eu comentei agora, da soja, por exemplo, mapear a produtividade da soja, muito provavelmente você vai precisar estabelecer uma grade de 10 por 10 metros no talhão. Mas não dá para fazer isso em 5.000 hectares. É óbvio que não.
Então, por isso, uso uma colhedora autopropelida com sistema eletrônico de mapeamento de produtividade. Não queira fazer isso na mão, tá? Ah, mas a altura da planta. Ah, então a altura da planta, veja. Ah, eu vou indicar aqui, eu até vou voltar aqui, ó. Vou voltar nesse daqui, tá? Veja, vamos supor que esse mapa aqui fosse a altura da planta. Tá? Estabeleci um mapa de altura da planta e deu isso aqui. Tá? Eu vou lá precisar e vou fazer um grid para estabelecer, por exemplo, no algodoeiro, dose de regulador de crescimento. Ó a dica que eu estou te dando, hein? Isso não está escrito em lugar nenhum. Tá? Então veja, estabeleci o mapa de NDVI. NDVI é da altura da planta. Porque o índice de vegetação, NDVI, a gente vai falar mais daqui a pouquinho, ele reflete a altura da planta. Então, se eu mapear aqui com índice de NDVI no talhão inteiro, estabelecer essas zonas, eu não preciso ir lá estabelecer uma grade amostral para fazer a altura da planta no talhão inteiro de 100 hectares. Vou demorar 5 anos para fazer isso. Bom, aqui então eu vou pegar 4, 5 pontos nessa região, 4, 5 pontos nessa região, 4, 5 pontos nessa região e 4, 5 pontos nessa região. E aí eu determino a altura da planta aqui, e aí sim, com base nessa altura da planta, que eu fui lá e medi de fato, que eu vou estabelecer a dose do regulador de crescimento do algodoeiro. Então o índice de vegetação, para mim, ele vai ser um indicativo de direcionamento da onde eu vou fazer o meu apontamento da amostra. O meu ponto amostral, para determinar sim, de campo, pisando no barro, não é com drone não, pisando no barro, que eu vou determinar a recomendação daquele insumo que eu quero fazer de fato, tá bem? O meu drone só vai me ajudar a direcionar onde que eu tenho que ir. Muito bem. Então, quais as principais dificuldades de fazer esse tipo de grande esforço amostral? Quanto maior a variabilidade daquilo que você está querendo medir, menor vai ter que ser a sua distância amostral. Chegando ao crivo de 5 metros, quando você quer fazer, por exemplo, nematóide. Ah, quer fazer nematóide? Vai fazer grade de 1 por 1 hectare. E nematóide ocorre manchas. Nematóide ocorre em manchas que estão seguindo, por exemplo, a linha, porque o esquema de dissipação, de disseminação do nematóide no talhão, ele ocorre muito pelas máquinas que estão andando em trilha, em linhas paralelas. Então ocorre muito no campo que a mancha do nematóide ela vai seguir uma trilha, porque passou numa mancha contaminada de nematóide e saiu espalhando a semeadora mais para frente. Então se fizer uma distância amostral de 50 metros de nematóide, não vou medir nada. Vou ter que fazer de 5 por 5 metros, quando não menos. Então daí, mas não dá para fazer isso. Então eu acabei de mostrar uma sacada de como fazer. Como? Mede o índice de vegetação, por exemplo, o NDVI, e vai só sobre as manchas de NDVI tirar as amostras. Entende? E outra, isso principalmente ligado a doença ou inseto. Grande variabilidade temporal. Então, olha só, vou até marcar com caneta, ó. Doença e inseto. Variabilidade temporal. Então, o que ocorre? O que eu quero dizer com isso? O que adianta você ir lá e mapear uma lagarta da soja, sendo que daqui a 2 dias ela já mudou toda a sua fisiologia, já mudou de insta, já virou borboleta e já, enfim, a rapidez de disseminação de doença em inseto voador, não estou falando em praga de solo é diferente, como eu dei o exemplo do nematóide agora. Mas inseto voador e doença dissemina com grande facilidade dentro do talhão. Então eu te pergunto, qual é o sentido de mapear, por exemplo, ferrugem da soja? Porque o controle de ferrugem da soja vai ser muito mais preventivo do que curativo. E ainda que for curativo, você vai ter que tacar a dose máxima no talhão inteiro, com alto risco de ocorrer uma reinfestação no lugar que você aplicou pouco, se for o caso. Então, gente, não adianta quero dizer com tudo isso, não adianta querer fazer mapa de tudo, entende? Faça mapa daquilo que realmente você pode manejar a variabilidade,
né? Por isso que hoje, no ponto de vista prático, é muito fácil fazer de calcário, de fósforo, de potássio, não é? Porque é fácil manejar, né? Talvez no futuro a gente tenha uma solução para a questão de doenças e insetos voadores, mas não é o momento, na prática. No ponto de vista acadêmico, obviamente que isso tem um sentido, não é? Porque se ninguém estudar na academia, quando que a gente vai chegar numa solução? A academia serve para isso, serve para estudar possibilidades, para determinar técnicas que vão ser usadas no futuro, para até chegar ao momento de estabelecer alguma técnica que não pode ser usada porque não dá certo de fato. Não é? Do ponto de vista prático de campo, não queira fazer mapa disso para produtor. Não faz sentido. Você não vai gerenciar essa variabilidade. Né? Então essa questão do elevado esforço amostral, como eu dou um exemplo, olha, tá vendo toda essa região aqui, ó, de menor enfolhamento da cultura do algodão? Isso pode ser mapeado por um sensor de vegetação. Nesse caso aqui, ó, que está medindo a banda do red edge e do infravermelho. NIR e red edge, esse sensor está medindo. Não é? Então esse sensor, é óbvio que isso não vai ser legal para fazer a altura de planta, né? Porque o índice red edge não é muito bom para a altura de planta. Mas o NDVI é. Então como eu pego no NDVI aqui? Pega na imagem satélite. Bom, não importa se for de imagem satélite, ou do trator, ou do sensor de solo, seja do que for. Como é que eu diminuo o esforço amostral? Né? Como é que eu evito lá e fazer quadriculado de a cada 10 metros no campo? Eu faço isso na prática, tomando como referência o índice de vegetação que reflete aquilo que eu quero medir. Né? Onde esse índice de vegetação tem uma elevada correlação. Aí eu diminuo o esforço amostral. Com relação à variabilidade temporal, veja esse mapa. Então é um mapa acadêmico, não é? Foi feito de pesquisa. Então aí foi feito para essa praga, e essa praga foi feita aqui com um mapeamento numa grade de 25 metros. Então veja você, foi possível determinar a variabilidade da praga no campo. Mas na manhã seguinte vai ser outra variabilidade. Daqui a 2 dias vai ser outra variabilidade. Então não faz sentido para insetos voadores, não faz sentido para doença fazer mapa de campo, tá bem? De talhões. E outros índices, em tese, você pode medir a fenologia da planta de qualquer coisa. Por exemplo, aqui da altura da planta do sorgo, não é? Tá vendo aqui, ó, medindo a altura da planta? Para quê? Ora, para fazer o ajuste, por exemplo, do nitrogênio aplicado em doses variáveis. Né? Como é que eu determino essa variabilidade? Fazendo amostra de 10 por 10? Não, faço o mapeamento do índice de vegetação. E vou sobre as manchas para determinar a altura da planta. Veja o mapeamento de soja. Nesse mapa aqui eu estava envolvido, foi eu que ajudei a fazer, não o mapeamento de campo, mas a geoestatística. Ajudei na geoestatística desse mapa. Veja que foi tentado fazer o teor de óleo da soja. Legal, porque o teor de óleo poderia ser o teor de proteína da soja. Posso mapear o teor de proteína da soja? Pode. Mas veja, o teor de óleo, o teor de proteína da soja, ela está muito mais ligada à genética da soja do que os fatores ambientais que contribuíram para a fenologia. Porque o teor de óleo é fenológico, é um expresso, ou seja, é uma expressão da genética mais ambiente. Então há tanta variabilidade genética de grão para grão da soja para determinar o seu teor, que mesmo que você faça uma grade de 5 por 5 ou 10 por 10 metros, veja que a grande variabilidade é mapeada. Veja nessa região, variação enorme aqui do teor de óleo na soja. Por quê? Ora, porque vai ser muito difícil em função da alta variabilidade genética desse índice fenológico que você quer medir. E quanto maior, mas aqui eu poderia fazer de 1 por 1 metro. Ainda seria uma variabilidade enorme. Por quê? Porque cada planta foi dada por uma semente. Entende?
o que eu quero dizer com dificuldade em mapear alguns índices fenológicos, então vai te dar semivarograma como esse, ó, tá vendo? Para você que entende de geoestatística um pouco, ó, veja que esse aqui é um patamar puro praticamente, ó, patamar puro, né? Ou seja, não conseguiu medir variabilidade na curta escala. Não adianta diminuir a distância amostral, não adianta. A variabilidade é dada pela própria semente. Muito bem. E quando mapear esse índice fenológico? Ou seja, eu quero mapear, por exemplo, veja, eu quero fazer a aplicação de doses variáveis de nitrogênio no milho. Ora, quando que você faz cobertura no milho? É aos 20 dias, aos 15 dias? Então é óbvio que o mapeamento tem que ser nesse momento. Quer fazer dose de nitrogênio? Quando? 10 aos 20 dias após a emergência. Quer fazer regulador de crescimento no algodão? De 30 a 110 dias. E a cada dose do regulador, não adianta fazer lá um a 30 e depois querer usar ele para 110. Porque a variabilidade que ocorreu, a variabilidade temporal ocorreu em função da mudança temporal do crescimento da cultura. Então a cada aplicação você precisa ir lá e medir de novo. Daí o grande sacada de usar índice de vegetação para fazer o embasamento para essas medições, não é? Quer ajustar a dose do regulador? Já deu exemplo de como fazer, né? Faz o mapeamento do índice de vegetação. Quando? Exatamente antes de fazer a aplicação. E vai lá e ajusta a dose por esses pontos amostrais no meio das manchas do índice de vegetação. Ok? Então, no meio das manchas de altura, vou lá e estabeleço pontos amostrais para estabelecer qual é a dose que eu vou usar aqui nessa altura. Então, aí, baseado na altura da planta, que eu dividi em classes, então, para essa classe de altura de planta, eu vou usar a dose X. Para essa classe de altura de planta, uma planta um pouco maior, vou usar a dose Y. E veja que eu mostrei aqui uma altura de planta desse algodoeiro aos 51 e 82. Varia. E varia também, principalmente, se você fizer doses variáveis aos 51. É óbvio que se você variar doses variáveis aos 51, vai interferir na 82. É óbvio, porque você agiu, você mudou artificialmente a variabilidade natural que estava ocorrendo. Então é óbvio que você tem que medir de novo. Né? Veja aqui um mapa do N-Sensor com a altura da planta. Veja que o índice de vegetação expressa bem a altura da planta. Você quer ajustar a dose do maturador para abrir as maçãs para colheita? Ora, você precisa ver ainda o número de maçãs fechadas, não é? Então, mapear a fenologia em grade amostral, tá vendo aqui essa grade amostral? É uma boa? Não. Por quê? Porque a sua grade, ela vai ocorrer em pontos estanques, em pontos planejados. E nem sempre aquele ponto que você planejou para botar uma amostra é o local legal. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, bem numa região de transição. Esse ponto que eu estou mostrando agora. Então esse ponto ou ele deveria estar aqui, que realmente aqui mostra uma mancha, ou aqui, que aqui mostra uma mancha de alta. Aqui mostra uma mancha de alta e aqui mostra uma mancha de baixa. Então não faz sentido você fazer grade amostral para fazer mapeamento fenológico. Você precisa ter um embasamento. E a maneira mais fácil de ter um direcionamento para te guiar onde posicionar esse ponto amostral é ter um mapa de índice de vegetação. Veja que esse mapa de índice de vegetação da altura da planta, ele não é uma correlação linear. E toma cuidado com isso, hein? Quase nunca é uma correlação linear. Aqui nós temos uma correlação exponencial. Mas veja, não importa se é exponencial, linear, quadrática, ainda tem uma correlação. Então eu posso usar o índice de vegetação para fazer uma correlação com a altura da planta. Para me direcionar e fazer checagem, não é, do afinamento, da determinação da dose do insumo que eu quero fazer, de fato, olhando lá dentro das manchas que ocorrem no campo. Tá vendo aqui, ó, não importa o sensor, aqui são duas regiões, 2 talhões de algodão. Veja, o NDVI dado por 2 sensores diferentes, Crop Circle e Green Circle. Não importa, o NDVI é NDVI. Né?
Ah, muda um pouquinho. Ah, muda, tá vendo aqui, muda um pouquinho, eu quero dizer o seguinte, olha, tá vendo que esse, por que que esse aqui deu uma variação de 30 até 90? E aqui deu uma variação de 20 até 85. Por que foi diferente? Porque o comprimento de onda... Ah, mas não é tudo vermelho e infravermelho, NDVI? É. Só que vermelho e infravermelho é uma banda. Uma banda significa uma faixa de variação. Agora, se o sensor está medindo um pouquinho mais para lá, veja, eu vou desenhar. Aqui é o vermelho. Mas se o sensor 1 está medindo aqui e o sensor 2 está medindo aqui, com pico aqui, ó, são picos de regiões diferentes. E é por esse motivo que nunca um sensor vai dar exatamente o mesmo valor do outro. Mas o que é importante para você, é isso aqui, ó. O que é importante para você é medir a variabilidade. Se o valor em si é 13 ou 12,5, tanto faz. Tanto faz. Se é 13 ou se é 14, tanto faz. É importante você determinar a variabilidade, porque é em cima dessa variabilidade que você vai lá e mede a altura da planta. Então, se você está medindo com um Green Seeker ou com um Crop Circle, o NDVI, tanto faz. Ou de satélite, de Landsat, né? Só cuida aí a questão da resolução, né? Que não são compatíveis. Mas eu estou falando o sensor enquanto medição da banda espectral. Entende? Muito bem. E aí, só um ponto aqui, ó, tá vendo? Ó? Tome cuidado com essa questão de usar índice de vegetação, hein? Índice de vegetação sempre satura. Tá vendo aqui, ó? Satura. O que que é isso? Significa que não adianta aumentar a altura da planta, que já chegou no ponto de medição máxima pelo sensor. E aí fica tudo, é como se fosse uma, vamos dizer assim, uma região de altura de planta que já começa a ficar complicado para o sensor para diferenciar uma altura de outra, porque é tudo índice alto, né? A gente chama de região de saturação do sensor. Não importa então qual é o sensor, é NDVI, é NDVI. Né? E aí você pode usar essa informação para fazer a aplicação, como eu disse, do regulador de crescimento no algodoeiro, do nitrogênio no milho, né? De várias, ou de determinação da variabilidade da ocorrência ou de praga de solo como nematóide, para você ir lá e ir direto o seu ponto amostral na região da mancha que está ocorrendo. Né? Aqui é só um exemplo de um trabalho que foi feito mostrando o quão é eficiente fazer a aplicação em VRT do regulador de crescimento. E aí é interessante, só como indicativo, hein? Isso aqui é a cereja do bolo para você nessa apresentação. Hein? Usa não a altura da planta, mas usa a taxa de crescimento no algodoeiro. Isso é muito mais importante do que a altura da planta. Ok? Então você usa a taxa de crescimento em centímetros por dia ou milímetros por dia para determinar a dose de regulador de crescimento. Aqui um exemplo prático disso que foi acabado de falar agora, mostrando a variabilidade caindo aqui da altura da planta. Tá vendo a altura da planta caindo variabilidade? Ou seja, a altura da planta ficando mais homogênea com base na variação em VRT de nitrogênio, de regulador de crescimento da primeira aplicação, regulador de crescimento da segunda aplicação. Veja que aqui está com 15% de variação, quando feita doses variáveis de regulador de crescimento com 15% de variação na altura do algodão, baixou para 13, abaixou para 10, ainda está alto, aplica de novo, abaixou para 7, tá vendo? E isso é importantíssimo, porque a altura da planta, acertar o controle de altura de planta do algodoeiro é a técnica mais difícil de manejo do algodoeiro que você possa entender. Tá certo? O algodão é uma cultura que, se você não aplicar regulador de crescimento, é uma cultura herbácea, vai começar a crescer sempre. E se crescer, não produz. Nós não queremos folha, queremos maçã, né? Pluma. Então, para isso, precisa gerenciar, regular o crescimento dele. E o manejo
A recomendação é fundamental no algodoeiro. Muito bem, e aí só passando, então use sensores multispectrais para fazer a inferência sobre fenologia. Para quê? Para diminuir o esforço amostral. Ao invés de fazer milhares de pontos amostrais, tirar alguns pontos amostrais só para confrontar se está ocorrendo mesmo variação de altura da planta, como eu disse. E aí tem vários e vários sensores no mercado. Sensores para instalar num pulverizador, sensores para fazer de forma manual, sensores para fazer em vante, não é? Para determinar o quê? A variabilidade do que ocorrer no campo, tá vendo? Duas plantas semeadas exatamente no mesmo dia. Olha a diferença de altura da planta, não é? Então, para isso, você mede o índice de vegetação. O NDVI, que é o Normalized Difference Vegetation Index, é o mais conhecido. É uma relação matemática entre a reflectância do infravermelho e do vermelho visível. Então, a diferença... Então, por que reflete pouco o vermelho? Ora, porque a planta faz fotossíntese. Para fazer fotossíntese, a planta absorve o comprimento de onda vermelho. Veja quando tem uma planta meio seca, né? Ela está refletindo bastante vermelho visível. Por quê? Porque a taxa fotossintética dessa planta da direita é muito menor do que a da planta da esquerda. Tá? Então essa relação de reflectância do infravermelho e vermelho, essa relação matemática, dá um índice de vegetação. Que poderia ser CCVVI, se poderia ser SAV, poderia ser MSI, tem quase uma centena de índices de vegetação para se usar. O índice de vegetação NDVI é o mais usado e é o mais indicado, eu diria, para você a altura da planta, tá bem? Assim como para nitrogênio, em função do nitrogênio foliar. Para nitrogênio foliar, não é o NDVI não, hein? Não. Para nitrogênio foliar, o melhor, pode ser usado o NDVI sem problema, se você não tiver outro. Mas o melhor é o Red-Ed. Então, o índice de vegetação possui elevada correlação com fenologia. A partir do momento que você tira uma imagem multispectral, por exemplo, esse caso não é de sensor, esse caso aqui é de uma imagem de um sensor de uma plataforma aérea, voo, né? Sobrevoo. E aí você consegue estabelecer manchas. Tá vendo aqui que eu dividi em 3? Por que eu dividi em 3? Porque é mais fácil manejar alta, média e baixa. Por que eu não faço 10? Porque é difícil eu fazer a recomendação, seja do regulador de crescimento, com 10 classes. Não é? Com 3 é mais fácil. O número de pontos amostrais que eu preciso, iria com um ponto amostral aqui, um ponto amostral aqui e um ponto amostral aqui. Pronto, estabelecia a altura da planta na zona de alta. Na zona de baixo, um ponto amostral aqui, um ponto amostral aqui, um ponto amostral aqui. Pronto, estabeleci na zona de baixa. Tá vendo? E se eu fizer 10? Bom, eu vou fazer 3 vezes 10, ao invés de ser 3 vezes 3 amostras. Então, do ponto de vista prático, faça um número de classes de acordo com o que você consegue gerenciar e recomendar. Na academia, né, é um mapa para um trabalho acadêmico, aí sim você pode estudar a variabilidade com mais classes. Né? Mas para prática, use 3, comece com 3, depois vai para 5. Então veja que o índice de vegetação possui alta correlação com um monte de coisa. Esse aqui, por exemplo, NDVI com massa seca da folha, NDVI com a altura da planta, NDVI com abertura de maçã. Tá vendo aqui, ó? Maior índice de vegetação, ou seja, maior altura da planta, maior enfolhamento, diminuiu o índice de abertura de maçã no algodoeiro. E quando fazer? Ora, você vai fazer de novo quando você for fazer a aplicação em VRT. Né? Muito bem. Então, e veja também, ó, é importante entender também. Eu não tenho, aqui ó, é muito importante essa parte. Por exemplo, você é consultor e o agricultor ele não tem um equipamento para fazer mapa de produtividade na colhedora. Então, tira uma imagem de satélite, tira uma imagem, se não tiver Divante, usa Divante, né? Para fazer um mapa de massa vegetal dada pelo NDVI aos 70 dias da cultura, se for milho e soja, porque isso vai expressar demais
vai expressar demais com a produtividade da cultura. E aí você pode usar essa informação para fazer uma recomendação de nutriente baseada na exportação. Olha que legal. Olha a ideia que eu estou te dando agora. Isso não está escrito em lugar nenhum, hein? Então usa aí o índice de vegetação para fazer um mapa de prescrição baseado no nutriente exportado, se você não tiver o mapa de produtividade. Ou seja, o equipamento, a eletrônica embarcada para instalar na máquina colhedora, não é? Bem, e sempre que você for fazer um índice de vegetação com sensor de solo, o que é um sensor de solo? Vou voltar aqui para te mostrar. Ó. Esse é um sensor de instalar na máquina, um crop circle. Esse é um field spec, parece ser, é de solo também. Esse aqui é um green seeker, é de solo. Então esses sensores que você instala nas máquinas, instala no pulverizador quando faz a pulverização em média ao mesmo tempo, ora, ele precisa de uma filtragem. Assim como o mapa de produtividade também precisa de filtragem, hein? Então observem aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó. O que está acontecendo nessa região do campo. Veja que nós temos zonas com NDVI baixíssimo. Será, esse caso aqui não é NDVI, tá? Isso aqui é logaritmo neperiano do Red Edge. É uma relação entre a banda do infravermelho e uma banda da próxima, a banda do Red Edge. Red Edge significa borda do vermelho, a tradução de Red Edge, borda do vermelho. Então é uma relação entre NDVI e Red Edge. Tá? Então isso não é NDVI, mas não importa, o que importa é o índice de vegetação, seja qual for que você vai medir com índice com sensor de solo, faça uma filtragem, ó. Tá vendo aqui, ó, essa região aqui, ó, essa região tá com o índice de vegetação baixíssimo. Por quê? Porque muito provavelmente essa região está com uma altura de planta menor e aí o sensor pegou aqui, ou ele está medindo, por exemplo, a bordadura do talhão e está medindo o carreador. Né? Então você precisa filtrar essas regiões aqui. Ó. E depois que a gente tirou essas regiões, veja que eu não mexi aqui no 69.81, continuou 69.81. Mas aqui eu filtrei as regiões de baixa. Então o que eu fiz aqui nesse caso? Ora, eu não espero. O que eu fiz aqui na prática? Bom, na teoria, você pode usar duas metodologias. Tukey, 1974, metodologias de outliers. Faça a metodologia de outliers. O que é outlier? É estabelecer a distribuição normal. Vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Estabelece uma distribuição normal. E aqui nós temos a distribuição normal. Tá normal? Não, porque tem uma grande região aqui que tem um monte e tem uma grande região aqui que tem demais. Então vamos supor que aqui for abaixo de 10. Eu não espero em nenhuma região no campo que tenha um índice de vegetação abaixo de 10. Assim como eu não espero nenhuma região acima de 90. Tá certo? Então nesse caso eu vou cortar na prática. Isso é para você consultor. Então você abre o seu SIG e corta tudo abaixo de 10 e corta tudo abaixo de 90. Tá? E aí sim você tem um mapa filtrado. Agora se você for para a academia, você vai ter que estabelecer qual é o ponto de corte da máxima e qual é o ponto de corte da mínima. Tem duas metodologias para você fazer isso, tá certo? Tem duas metodologias para você fazer isso. A primeira, Tukey, que vai estabelecer uma metodologia baseada em outliers. Procura no Google aí, determinação de outlier, por metodologia de Tukey. E a outra metodologia, por 2 desvios padrão. Porque você não espera que a variabilidade ocorra acima ou abaixo de 2 desvios padrão. Né? Mas para isso, onde é que vai fazer? Vai ser feito no SIG? Não. Você vai precisar exportar, ou antes de importar isso aqui no SIG, né, tem um mapa que sai lá, que é um TXT, que sai do equipamento de campo. É um TXT. Você vai precisar passar esse TXT pelo Excel, calcular 2 desvio padrão para cima, 2 desvio padrão para baixo, ou calcular pela outra metodologia o outlier superior e o outlier inferior, ponto de corte, e aí cortar, arrancar fora essas linhas. Tá certo? E aí sim, levar para o SIG
ou os pontos já filtrados, né? Ah, mas eu sou consultor, eu não vou ter tempo para fazer isso e tal. Estou falando para academia. Se for para academia, faça do jeito que eu estou mostrando para você. Agora, se você for consultor, estabeleça os pontos de corte. É um mapa de produtividade? Já vou falar aqui. É mapa de produtividade? Bom, muito bem. É uma produtividade de soja. Bom, quanto está dando lá? Ah, está dando 70 sacos. Você espera 25 sacos? Não. Então corta fora para baixo 25 sacos. Você espera 120 sacos? Ah, é muito difícil a sua soja com média 70 atingir 120. Corta. Abre essa planilha aqui, abre essa tabela do SIG no próprio software e arranca fora os acima e abaixo. Aí sim trabalha com mapa filtrado. Ok? E esses pontos de erro, porque pode ser que o erro tenha ocorrido aqui no meio do talhão também. O que pode ter ocorrido? Uma rateada do sensor. Uma rateada do sensor mediu errado. Então pode ser que aqui no meio do talhão, algum ponto, não é só na bordadura não. Então algum ponto do meio pode ter um índice de vegetação baixo, que precisa ser filtrado também, tá bom? E também atente à resolução espacial. Use uma resolução espacial de acordo com aquilo que você precisa. Não é? Você vai fazer a aplicação em VRT de calcário? A gente já comentou isso em vídeo passado, que não adianta querer fazer um mapa de prescrição com célula menor do que 10 metros. Ah, você vai trabalhar com pulverizador? Seu pulverizador é de barra de 30 metros? Olha o que eu vou falar agora. Seu pulverizador é de barra de 30 metros, que adianta você fazer um mapa de prescrição com célula de 10? Ou que adianta você fazer um mapa de uma resolução espacial do seu sensor aqui do Vant com resolução de 10 centímetros? É muita informação. É muita informação. Bom, e o mapeamento de plantas daninhas? Só para adiantar, né? Vou correr mais, porque as bases principais eu já comentei. E agora eu vou falar com mais brevidade. O mapa de planta daninha, normalmente, você vai fazer o quê? Pode fazer mapa de banco de semente? Veja que esse autor fez mapa de banco de semente. Então, mapa de banco de semente, você não tem a planta daninha expressando, crescendo. Você vai medir semente. E como você não sabe onde está a semente, está debaixo do solo, você vai precisar fazer uma grade amostral bastante pequena, tá? Isso é do ponto de vista acadêmico, se você for trabalhar na academia. Provavelmente alguma coisa entre 2 e 5 metros de distância amostral para sua grade para mapeamento de banco de semente. A planta daninha resistente é mais fácil, por quê? Porque ela aparece, né? Então aqui eu posso usar um Vant, um satélite com alta resolução, principalmente um Vant, não é? Para que ele possua um sensor de multiespectral e consiga mapear essa planta daninha resistente. Então é mais fácil estabelecer o contorno, não é? Ah, eu vou demarcar pontos com a colhedora. Pode ser também, esse é um mapa onde o próprio operador da colheita, ele viu onde tinha planta daninha, mancha, e foi apertando um log, um botão lá no... Mas geralmente os colhedores, os operadores não vão ter esse critério. Só se você, enquanto produtor e dono, não é? Ou um operador muito bem instruído para fazer esses mapas do tipo de log com a máquina na colheita. Senão é difícil, né? Mas qual é uma outra maneira de fazer? Ora, por Vant, voando em cima da cultura. Vai conseguir enxergar as plantas daninhas. Ou caminhando no contorno, né? Contorno é bom para as plantas daninhas resistentes. Tem uma área de planta daninha resistente lá? Ora, passou a colhedora, a planta daninha ficou lá, vai lá e mapeia a bordadura. Para quê? Para que no ciclo seguinte você vai lá e controle só a área que foi mapeada. Então veja, planta daninha resistente, faça contorno. Não queira, agora só para sumarizar. Não é? Isso aqui é na minha dissertação de mestrado. Não queira fazer planta daninha por amostragem. Não queira. Por quê? Porque a variabilidade do banco de semente é muito grande. Se você for fazer uma área amostral de 10 por 10 metros, numa grade de 50 por 50 metros, pior ainda, você não vai conseguir medir a variabilidade espacial, tá certo? Porque ela ocorre muito mais em função do banco de semente do que com qualquer outra coisa. Tá? E o banco de sementes tem uma variabilidade que você não consegue enxergar. Então não queira fazer grade amostral. Vários, todos esses autores, vejam as datas. 99, 97, 96. A minha dissertação de mestrado foi de 99, 2000.
Veja aqui um de 2000, né? Então aqui tem estabelecendo várias grades amostrais e para isso, com vários tamanhos amostrais diferentes, olha a quantidade de amostras por hectare, imagina fazer 2.500 amostras por hectare. Então não dá, né? Não dá. Planta daninha não dá para fazer amostragem. Faça por índice de vegetação. Faça por índice de vegetação, NDVI, Red-Ed, seja do que for. E outra coisa, hein? Se você for fazer na academia, eu sou da academia, eu quero fazer a área amostral. Veja, não caia nesse erro. O que define dose na planta daninha? Esse, por exemplo, é o mapa de planta daninha de leiteiro. É plantas por metro quadrado que define dose? Não, não é. Não é a planta por metro quadrado que define dose do herbicida. Então, para que você está medindo densidade de planta daninha? Então, não faça mapa de planta daninha com densidade. Por quê? Porque é a fenologia que define dose. Por capim carrapicho, por exemplo, é a planta com fruto que vai receber mais dose do que a planta com 3 folhas. Quem define dose é a fenologia. Então, não adianta você estabelecer plantas por metros quadrados em plantas daninhas, tá bem? Então, muito bem. Então aqui, planta daninha, mapeamento por amostras, não. Use imagem multiespectral. Mapa de umidade, só para finalizar, mapa de umidade do solo. Mapa de umidade do solo tem o sensor de umidade do solo. O sensor de umidade do solo está ligado à textura. Então estabeleça pontos amostrais para a umidade, como se você fosse estabelecer para a textura. A textura tem pouca variabilidade, portanto, o tamanho da grade amostral para mapa de umidade, aqui nós temos um sensor de umidade da Falker, né? Tem outros fabricantes por aí, você pode colocar numa grade amostral um pouco maior. Mapeamento de compactação. Então, do mesmo modo que você pode aumentar o tamanho da grade para a umidade, para a compactação você precisa diminuir. Por quê? Porque a variabilidade da compactação é muito grande. E ainda varia se for na linha ou na entrelinha. Veja aqui, na linha, esse é o mesmo mapa, na mesma área, dos mesmos 0 a 20 centímetros. Por que que variou? Variou porque esse mapa foi feito só na linha e esse mapa foi feito só na entrelinha. Ora, o que que mudou? Na linha, passou a botinha descompactando 0 a 20. Né? Então, o que ocorre? A variabilidade, você tem que ver não só o que você está medindo, mas como medir. E para compactação, tira sempre, então, uma média. Faça uma média, linha entre linha. Foi nesse ponto? Linha entre linha. Foi nesse ponto? Linha entre linha. Foi nesse ponto? Linha entre linha. Tá? Para que você estabeleça uma média da linha e da entrelinha naquele mesmo ponto. Tá bom? Mas veja, que a bota... por que fazer na linha entre linha? Porque você não quer só 0 a 20, né? Não é o problema da compactação nos solos não é 0 a 20, é no 20 a 40 principalmente. E no 20 a 40 tem pouca variação na linha entre linha. Por que é a menor variação da linha entre linha? Ora, porque a botinha só atinge 15 centímetros. O escarificador só vai a 20 centímetros. Né? Então faça a média da linha entre linha. Faça a média da linha entre linha. Tá bom? E com isso então eu finalizo. Agradeço e até mais.